Olá, que tal? Sejam bem-vindos ao quarto episódio da série Refletindo o Enem 2019 Matemática. Nessa série estamos refletindo sobre os 45 testes de matemática do Enem de 2019 e já apresentamos 3 episódios. Se você ainda não assistiu os 9 testes que resolvemos, corra lá e assista. E nesse quarto episódio vamos falar um pouco sobre razão e proporção, mostrando um pouco de regra de 3, e no episódio que vem continuaremos sobre regra de 3, pois no Enem 2019 apareceram muitas questões sobre esse assunto. Vamos lá! Então vamos começar falando sobre razão. A palavra razão tem a mesma ideia de uma divisão. Então eu faço a razão A sobre B, que seria equivalente a A dividido por B. O detalhe é que nós vamos ter os nomes desses termos como antecedente e consequente. E nenhum deles vai ser igual a zero, porque fica esquisito falar que a razão entre duas grandezas, entre duas variáveis, é zero, a não ser que a primeira fosse exatamente zero. Mas vamos deixar diferenciado assim. No caso de fração, só o denominador que não pode ser zero. No caso de razão, não trabalharemos nem com antecedente, nem com consequente iguais a zero. Alguns exemplos bem clássicos que aparecem aí no dia a dia, né? Escalas aparecem bastante, especialmente nos mapas. Aí eu tenho um exemplo aqui de uma escala linear, 1 para 10 milhões. Isso significa que cada uma parte no mapa equivale a 10 milhões de partes no mundo real. É muito fácil o aluno dizer, cada 1 centímetro são 10 milhões de centímetros. Pode até ser, mas escala não tem unidade de medida. É cada uma parte, seja essa parte o que for. Se for centímetro, é centímetro. Se for quilômetro, é quilômetro. E assim por diante. Então, a rigor não tem unidade de medida. Bom, outra muito famosa é a porcentagem. Porcentagem é uma razão. Veja, eu fiz a razão entre 1 e 4. 1, 4. Eu poderia falar que é 0,25. Ou, olha o que eu fiz aqui. Multipliquei em cima e embaixo por 25 para que o consequente virasse 100. Porcentagem, então, é uma razão na qual, obrigatoriamente, o consequente, o número de baixo, que seria igual ao denominador, vai ser 100. 25%. Isso é uma razão, certo? E aí nós vamos falar também de proporção, que aparece bastante nas provas do Enem. Veja, a proporção tem uma identidade com a razão. É quando eu igualo, então, duas razões. A sobre B, se eu disser que essa razão é igual a C sobre D, daí eu tenho uma proporção. Aí a regra que todo mundo sabe, multiplicar em X, né? O pessoal fala que multiplica em cruz, em X. Muito bem, então toda vez que eu tiver uma proporção, o produto entre A e D, o antecedente de uma e o consequente da outra, é igual ao produto entre o consequente da primeira e o antecedente da segunda. Isso sempre vai valer e nenhum deles vai ser zero. E aí, proporção tem muito mais propriedades. No episódio que vem nós vamos continuar. Vamos falar um pouquinho também de regra de 3, que vai aparecer em uma das questões de hoje, que é o seguinte. Nós temos a regrinha de 3, que nada mais é do que a análise de uma proporção na qual dos 4 valores eu vou conhecer 3. Então eu deixarei de conhecer 1, conhecendo 3 eu faço a regra de 3 entre grandezas proporcionais. Isso tem que ficar bem claro na cabeça de todos. Nós temos 2 tipos, na verdade, de proporção. As proporções diretas e as proporções inversas, que nós vamos entender pelo menos um pouquinho aqui com um exemplo clássico, que é a velocidade escalar média. Então vejam, velocidade escalar média, lá na física, bem rigorosamente, é ΔS, posição final menos posição inicial, por ΔT, tempo final menos tempo inicial. Eu vou simplificar matematicamente aqui e vou dizer que velocidade é distância sobre tempo, para a gente pensar com mais facilidade entre essas grandezas, essas 3 grandezas. Bom,
eu digo a vocês que velocidade e distância são proporcionais na proporção direta. Vamos ver por quê. Veja, velocidade, distância sobre tempo. Observem que se eu deixar o tempo constante, quanto maior for a velocidade aplicada para o intervalo de tempo constante, maior será a distância percorrida proporcionalmente. Ou seja, se eu tiver uma velocidade de 50, suponha, e aí eu percorro 25 km. Se eu dobrar a velocidade para 100, então eu vou percorrer o dobro da distância. Isso é proporção. Como as duas dobram, as duas crescem na mesma direção, são grandezas diretamente proporcionais. E aí tem algumas conclusões interessantes que são: quando duas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso dizer que uma delas é igual a outra dividido por uma certa constante. Aí eu preciso ter essa relação. Ou eu posso dizer que o quociente entre elas, uma sobre a outra, é uma certa constante. Ou ainda, eu particularmente prefiro, eu posso dizer que uma multiplicada por uma constante dá a outra. Tanto faz, a gente aplica isso no exercício daqui a pouco. E quando são inversamente proporcionais, para nós terminarmos, inversamente proporcionais, nós temos o seguinte: no mesmo exemplo, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Deixa a distância constante, eu tenho uma distância fixa para percorrer. Se eu percorrer numa velocidade 20, eu gasto um certo tempo. Se eu percorrer na velocidade 40, o dobro de 20, eu gasto metade do tempo. Observa, dobra uma, a outra reduz de maneira inversa, pela metade. Isso são grandezas inversamente proporcionais. A mesma relação, velocidade, distância sobre tempo. E olha como que eles estão posicionados. É importante também, né? Uma grandeza é uma constante dividido pela outra grandeza. Ou o produto das duas, que muita gente usa assim, nós vamos ter que usar, o produto das duas é constante. Então são inversamente proporcionais. Ou ainda, uma das grandezas dividida por uma constante dá a outra grandeza. Essas são ideias, claro que preliminares, não é? No episódio que vem nós vamos aprofundar um pouco, porque o Enem foi bem a fundo nas questões de razão e proporção em 2019, então precisa treinar um pouco mais. Mas para o que eu vou fazer hoje, que nós vamos resolver nos testes de hoje, isso já está excelente. Vamos fazer os testes? Então começamos aqui questão 149, versão amarela da prova do Enem 2019, que diz: um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas. Aqui já tem uma parte importante, né? As marchas vão depender desses diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. Diâmetro, né, é o raio, aqui são 2 raios, é a distância desse ponto até esse. Diâmetro do disco dentado é a circunferência que importa. O ciclista já dispõe de uma catraca, uma dessa, né, um disco dentado desse, com 7 centímetros de diâmetro, e pretende incluir uma segunda catraca, então ele vai colocar mais uma, de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta, olha o detalhe aqui, ó, avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro, então eu quero o valor mais próximo da medida do diâmetro, da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal apenas, então na hora de fazer a divisão só uma casinha decimal, e aí as alternativazinhas, nós vamos fazer essa conta na lousa, porque é necessário explicar melhor esse funcionamento aí
da bicicleta com essa corrente, esses discos, essas coroas dentadas. Vamos fazer na lousa. Muito bem, para resolver essa questão, observe que você tem que ter um conhecimento do mínimo, pelo menos, funcionamento das coroas, as catracas da bicicleta. Eu vou trazer uma ideia, pelo menos, para resolver esse teste e, por favor, aprofunde-se um pouco mais nessa ideia de como funciona a bicicleta, porque o Enem gosta desse tipo de questão. Então, veja só, eu vou supor, pelo que o enunciado trouxe, que a coroa, a catraca da frente, tem uma coroa só. Então, a catraca da frente tem uma coroa só. Isso significa que cada vez que o pedal der uma volta completa, girar 360 graus, então eu tenho o comprimento dessa coroa toda aqui percorrido pela corrente, né? Girou 360 graus, ela percorre o 2πr, para quem lembra a fórmula aí, da coroa da frente. O que eu quero que você guarde para esse teste é, esse tamanho de corrente é fixo. Agora veja, esse 2πr pode fazer girar a catraca de trás também 360 graus. Pode ser que faça mais, pode ser que faça menos. Normalmente, a catraca da frente é maior, as coroas são maiores do que a de trás, então uma volta aqui acaba girando mais do que uma vez a coroa de trás. Mas o que vale para esse exercício é o seguinte, pensem, a bicicleta tem uma mecânica que é fixa. As engrenagens aqui de trás, essas coroas, são presas no mesmo eixo que a roda. O que significa que 360 graus de uma catraca de trás significa 360 graus da roda traseira. Então essa distância percorrida é fixa quando gira 360. Porém, uma volta aqui, vamos lá, o tamanho de corrente é fixo. Então se a catraca aqui tem uma coroa maior, eu giro, vamos supor que gire 360 graus para uma volta daqui, que seja o mesmo tamanho. Se eu então diminuir a coroa, diminui o diâmetro da coroa, então esse mesmo tamanho de corrente, para passar por essa coroa que é menor, vai acabar fazendo essa coroa girar mais do que uma volta. Ou seja, a frequência, a velocidade de giro aqui vai ser maior quanto menor for o diâmetro. Então, em palavras fáceis, significa quanto maior o diâmetro da coroa na catraca de trás, menor vai ser a distância percorrida, porque, o que eu acabei de mostrar, uma coroa menor tem uma rotação maior, então a distância seria maior. Grandezas inversamente proporcionais. Maior o diâmetro, menor a distância percorrida. Muito bem, se nós tivermos essa ideia, nós podemos então começar o exercício assim. Nós temos lá, né, a coroa primeira, que vamos supor que é essa azulzinha, 7 centímetros de diâmetro, certo? A distância percorrida em uma volta, ele não me deu, eu vou chamar de x. A segunda coroa, suponha que seja essa menor, eu já sei que é menor, por quê? Ele disse que a distância percorrida pela bicicleta precisa ser 50% maior. Se ele quer aumentar a distância percorrida com uma volta do pedal, então ele precisa de uma coroa menor, grandezas inversamente proporcionais. Então aqui vai ser x mais 50%, né? 50% é a razão 50 sobre 100, 0,5. Então a nova distância vai ter que ser 1,5 vezes a distância anterior. E aí nós vamos montar então uma regrinha de 3 que é a seguinte, veja, eu vou adotar o D maiúsculo para o diâmetro da coroa de trás e nós vamos adotar o X maiúsculo como a distância percorrida pela bicicleta com uma volta do pedal. Bom, então nós temos inicialmente 7 centímetros de diâmetro da coroa, certo? E nós temos uma distância percorrida de X. Agora, nós queremos saber, vou chamar de Dzinho, o diâmetro da segunda coroa que ele vai colocar, dessa nova coroa, para que a distância passe a ser 1,5 de x, 50% maior. Qual foi a relação que nós pegamos? A relação foi a seguinte, se eu pensar no diâmetro como referência, que é onde tem a minha incógnita, quanto maior o diâmetro, menor é a distância percorrida, grandezas inversamente proporcionais. Se o diâmetro aumenta, a distância percorrida diminui. E o que isso significa na prática em uma proporção para resolver a regra de 3? Significa que eu vou copiar
a grandeza que tem a pergunta do jeito que a razão apareceu, antecedente, consequente, certinho. E vou igualar para gerar uma proporção inversa. Isso na prática significa inverter as frações. Então vai ficar o 1,5 de x sobre x. Essa é a diferença entre inversamente e diretamente. Se fosse diretamente, eu copiaria essa razão também direto montando a proporção. Como é inversamente, copia invertido, certo? Bom, e aí o x simplifica, fica 1 e fica 1, usa a propriedade básica de proporção, multiplica em cruz, nós temos que 1,5 de d, que é o novo diâmetro, vai ser igual a 7, então quer dizer que o diâmetro é 7 dividido por 1,5, o que vai dar aproximadamente 4,7 é a distância, né? O diâmetro, 4,7 centímetros, que é a unidade que estava, eu não coloquei nenhuma vez a unidade. E aí, olhando para as alternativas, nós ficaremos com a letra C de sucesso. Fechamos essa questão? Vamos fazer mais uma agora, lá na folha. Muito bem, vamos resolver a questão 162, cujo enunciado diz o seguinte: comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de um condomínio funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Blá, 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 total. Vamos lá agora o que importa. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade, na maquete projetada pela construtora em escala 1:200, existe um reservatório de água com capacidade para 45 centímetros cúbicos. Então, no desenho, 45 centímetros cúbicos é esse reservatório lá na escala, né? Na verdade, na maquete. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água, então aqui ó, por dia. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então observe aí um detalhe bem importante. Nós vamos fazer primeiro a conversão, né? Nós temos no desenho uma parte vale 200 no real, como eu falei, isso é uma razão 1:200, uma parte para 200 partes, né? Só que nós temos que, na maquete, nós temos que, seria entre aspas o desenho, né? 45, aqui o detalhe, ó, centímetros cúbicos. Isso significa que a nossa escala, que não tem dimensão, então ela vai ter que ser convertida, na verdade, vocês vão perceber como, para uma grandeza cúbica. Então, qual vai ser a primeira conta que nós vamos fazer? Vamos ver a capacidade de água desse reservatório no real e não apenas na maquete, porque a pergunta é real. Então, vamos lá. Nós temos que 1 na maquete vale 200 no real. Assim como, e aí eu vou cometer um erro e já corrijo, veja, 45 na maquete vale quanto no real? Qual o erro que eu estou cometendo? Como 45 são centímetros cúbicos, é uma unidade cúbica, então a escala vai ter que ser cúbica. Fazemos o quê? Como na conversão de unidade que eu mostrei no episódio 1. Quem não assistiu, assista lá. Eleva ao cubo o fator de conversão, que é a escala, a razão. Muito bem, e aí fazendo as contas, nós vamos ter, olha só, 1 ao cubo é 1, 200 ao cubo, nós temos 2 ao cubo que dá 8, e aí, na aula de multiplicação eu mostrei isso, né? O 0 ao cubo é 100 ao cubo, então vai dar 6,08 milhões, então. A escala fica 1 para 8 milhões, 45 para x. E aí nós vamos fazer a continha e achar que o x é igual a... Nós vamos fazer 45 vezes 8. Bom, 45 vezes 8 vai dar 36 ali, o 8 vezes 45, 36, 360. E aí nós temos, ó, 8 vezes 45, 360. Nós temos mais 6 zeros, 360 milhões.
milhões é a resposta de centímetros cúbicos. Então, vou colocar aqui embaixo, nosso x deu 360 milhões de centímetros cúbicos. Como o enunciado trabalha com litros logo em seguida, vamos precisar daquela aula de conversões mais uma vez, episódio 1. Vamos converter centímetro cúbico para decímetro cúbico e daí converter para litro. Nós sabemos que cada centímetro cúbico, nós temos que, para converter de centímetro cúbico, melhor dizendo, para decímetro cúbico, basta dividir por 1000, 10 ao cubo, que é a escala. Então, nós vamos ter, na verdade, que x é igual a 360 mil decímetros cúbicos e sabemos que cada decímetro cúbico equivale a 1 litro, então isso é a mesma coisa que litros. Vou colocar só um igual L aqui, sabemos que decímetro cúbico é litro. Muito bem, e aí para finalizar o exercício, vamos pensar. Nós temos 360 mil litros de água, gasta-se 30 litros por dia. Vamos organizar aqui, esse foi o passo 1. Como passo 2, basta descobrir o número de dias que nós teremos, vamos chamar de N, vai ser 360 mil litros dividido por 30 mil litros diários. 30 mil litros gastos por dia, é só fazer essa divisão e aí nós vamos achar 12 dias como resposta para esse exercício. Ficamos com a alternativa C de sucesso e fechamos, terminamos com mais uma questãozinha na lousa. Bom, mais uma questão aí que apareceu a ideia de razão e proporção, questão 170 da versão amarela da prova do Enem 2019. E é uma questão que trata de um assunto bem importante de você se conscientizar. Olha só, o álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida, vamos lá, importante, ó, como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em gramas, essa quantidade, e o volume de sangue em litros presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume de sangue, corresponda ao valor numérico, valor numérico, isso aqui eu já explico, dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medida em quilogramas. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior é maior, certo? Que 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. Atenção, aqui eu vou parar um pouco a matemática e dizer, olha, ingestão de álcool, quando você ingere muito álcool, cuidado, pode fazer mal sim para a saúde. Todo mundo sabe disso, mesmo assim cometem alguns erros de vez em quando. Porém, vamos lá, vamos continuar. A expressão relacionando Q e M, aqui também fiquem atentos, ele quer a relação entre Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, e aí, claro, todas com o maior, que ele falou que é superior a 0,4, e nós vamos resolver isso na lousa com um pouquinho mais de detalhes. Muito bem, e aí mais uma vez o Enem trazendo questões práticas, né? E aí fica a dica, o conselho, evitem ao máximo o uso do álcool, né? Vamos resolver essa questão organizando os dados. Então, enunciado ali, muito bem. Primeira coisa que ele disse foi, a concentração de álcool vai ser a quantidade em gramas de álcool ingerido, né? Quantidade em gramas pelo volume em litros de sangue que tem lá na pessoa, ok? Então, é Q sobre V, isso foi dado. Razão Q sobre V. Segundo também o enunciado, é comum que V seja igual a 8% de M, numericamente falando, claro, porque M é massa em quilogramas e V é volume, mas numericamente falando, em quantidade, né, em números, 8% da massa é o normal, é o comum de aparecer. Então vamos melhorar um pouquinho essa conta, 8% é 0,08, é a razão 8 sobre 100, 8 dividido por 100 de M. Então nós temos essa relação para V e M, 8% de M, ok. E ele disse também que vai ser prejudicial
quando a concentração for superior, maior que 0,4, que seria 40%, ele falou 0,4 gramas por litro. E a pergunta então é qual das alternativas traz a relação entre essas grandezas aqui, essas variáveis. Não está muito difícil, é uma mera substituição de valores. Vejam, nós temos que C é Q sobre V. E temos que V é 0,8 de M. Então, vou fazer a substituição. Primeiro, nós vamos substituir C igual a Q sobre V aqui, certo? Porque C é Q sobre V. Vou fazer aos poucos para ficar fácil de entender. Q sobre V. E nós sabemos que isso é maior que 0,4. Agora, nós vamos fazer a segunda substituição, que é substituir o V por 0,8 de M, porque ele quer a relação envolvendo o M, Q e M, certo? Então vai ser Q, o mesmo Q continua, sobre, no lugar de escrever o V, nós vamos escrever 0,8 melhor, vezes M. E isso tem que ser maior do que 0,4. Já temos a relação Q com M, vai dar essa desigualdade para atender o que foi dado pela Associação Americana, norte-americana. Certo? Acabou. Isso está na alternativa A de I love you. Já foi. Então vamos recolher o enunciado e terminamos. Essa é, na verdade, a primeira parte, se você pensar assim, de razão e proporção. No episódio que vem, vou trabalhar com mais questões de grandezas proporcionais, direta e inversamente, um pouco mais elaboradas ainda do que essa que o Enem cobrou em 2019. Muito bem, queridos, é isso. Quem ainda não segue o canal, siga o nosso canal, ative as notificações, nos siga nas redes sociais, curta, comentem o que vocês quiserem, pois isso vai ajudar na produção de novos materiais, de novas séries, para atender e ajudar a todos os estudantes, que é o prazer do professor. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo e um caranguejo.